Boa tarde, alunos do sétimo ano. Hoje eu vou dar uma introdução no novo assunto, que é o Renascimento, né? Vocês já viram alguns assuntos aqui que eu pude perceber, né, antes do Renascimento. Falaram sobre a questão dos reinos africanos, né? Qual outro assunto foi dado aqui? Civilização americana, os maias, né, os incas, os astecas, os povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural foi um movimento cultural, né, um movimento ligado às artes, né, em geral, desenho, pintura, literatura, que surgiu na Europa, mais precisamente na Itália, e se expandiu por toda a Europa, Espanha, França, Inglaterra, enfim, Portugal e por aí vai. Esse movimento cultural ele mudou a mentalidade europeia, né? Porque a Europa vinha de um período chamado Idade Média, onde a Igreja Católica tinha um poder imenso, onde a maioria, tudo que era construído do ponto de vista cultural, costume, etc., e até influência também, não só na vida social, mas econômica, tinha a influência da igreja, continuou tendo, mas o homem começou a se desvencilhar, o homem começou a sair um pouco desse controle que a igreja tinha sobre a cultura e mudar a mentalidade. É daí que vem esse movimento chamado renascentista, que vai ter o nome Renascimento, né? Nós vamos ver por quê. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Esse slide aqui, ele fala sobre o Renascimento Cultural. O que foi o Renascimento Cultural? Conjunto de manifestações artísticas, filosóficas, científicas, ocorridas na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a gente fala em Renascimento, a gente pensa logo no lado cultural, mas também foi filosófico, né? Como filósofos na área da política, em outras áreas, como também científico. Tiveram cientistas, né? Que participaram aí desse movimento. Os próprios artistas, eles tinham um lado científico, porque eles pesquisavam para cada vez mais desenvolver uma arte melhor, enfim. Então, assim, época de transformação. Então, economia mercantil, a gente sai da Idade Média, que era basicamente uma economia agrária, e vai para a Idade Moderna, uma economia mercantil. Já no final da Idade Média, né, a paisagem começa a mudar, começam a surgir cidades e etc. Crescimento das cidades, né, devido ao comércio. O comércio é uma atividade eminentemente o que? Urbana. O comércio se desenvolve nas cidades. Então, a Europa da Idade Média começa a dar espaço a uma paisagem mais urbana. Fortalecimento da burguesia. Lembrando que na Idade Média quem comandava eram os senhores feudais, dono dos feudos, que eram grandes propriedades, que tinham os servos, né, trabalhando para eles. Agora, com o desenvolvimento do comércio, começa essa nova classe, a burguesia, que são o quê? Comerciantes. E esse contexto aí que eu falei é que entra o Renascimento, né, que é um movimento cultural, e o humanismo, que é um movimento intelectual. O que é que essa conjuntura política e econômica, essa conjuntura econômica de comerciantes, né, que são chamados de burgueses, que agora vivem nas cidades, tem a ver com o Renascimento? Porque foi esses burgueses começaram a mudar a mentalidade. E essa mentalidade foi refletida na arte. Por isso era comum você ver um burguês, um homem rico, comerciante, financiando a arte para que aquela arte representasse a sua mudança de pensamento, o que ele pensava do mundo, a liberdade, enfim, a cultura que ele queria representar. Vamos passar aqui. Então, assim, Itália. Por que a Itália foi palco do Renascimento? Porque tinha muita riqueza, né? Tinham cidades ricas como Gênova, Veneza, Florença, Milão e Roma. Tinha a presença da cultura clássica. A Itália foi a sede do Império Romano. O Império Romano foi um império muito rico, não só do ponto de vista econômico, como cultural, né?
O que mais? Então, eles se baseavam muito nisso, por isso que o nome do movimento é Renascimento, é como que eles quisessem ou que eles se baseassem na cultura grega e romana, que foi uma cultura muito rica, ali no século 14, 15, 16, quando surgiu o Renascimento. Né? Por isso que o nome é Renascimento, é renascendo os valores da cultura clássica, grega e romana. Mecenato, famílias ricas e poderosas que financiavam os artistas e intelectuais renascentistas para se projetarem socialmente. Já falei isso agora no início. O que é que acontece? Esses mecenas, que eram pessoas que patrocinavam a arte, eles patrocinavam para que representasse o pensamento deles. Era uma forma deles se projetarem socialmente. Quando o artista esculpia um busto de um cara rico, ou quando ele financiava um artista famoso, seu nome era representado. E os sábios bizantinos é o quê? Toda a cultura grega, que meio que desapareceu na Europa, de certa forma, ela foi mantida pelos sábios, né, do Oriente, do Império Bizantino, que depois trouxeram novamente para a Europa. Então, essas são as características, esse é o ambiente onde se desenvolveu, né, se iniciou o movimento renascentista. Então, a cultura renascentista, burguesa e humanista, divulga novas ideias e valores identificados com o estilo de vida burguês e urbano. Como o estilo de vida burguês e urbano é um estilo de vida versátil, é um estilo de vida, como é que eu posso dizer? É um estilo de vida dinâmico, que não é um estilo de vida muito parado, como era na zona rural e agrária, né, da Idade Média. Eles precisavam de ter novos valores, né? Novos valores identificados. Sem influência do mundo rural, como eu já falei, uma cultura laica. Quando se fala uma cultura laica, é que não tem muita influência da igreja, apesar da igreja ainda ter um certo poder, não centrada na igreja e nos valores religiosos. Agora seria uma cultura racional e científica. Por isso que uma das principais características do Renascimento é a razão. Eles acreditam muito, eles não deixam de acreditar em Deus, vamos dizer assim, mas eles acreditam no seguinte, que Deus deu a razão aos homens, para os homens descobrirem o mundo, né? E o homem tem que ser valorizado pela sua individualidade. Não ser tido como de forma coletiva e não, cada um com o seu talento iria ter, né, ser reconhecido pelo seu talento. É característico, como eu já falei, racionalismo, né? Tudo teria uma explicação lógica e não só pela fé. O que mais? Antropocentrismo e humanismo, valorizando o talento, a capacidade, a criatividade e a inteligência. Isso quer dizer o quê? Esse antropocentrismo, o homem no centro, homem, centrismo, centro. O homem no centro, né? Não era mais assim uma instituição como a Igreja Católica que dizia o que você tinha que fazer, não. Você estava no centro, seu talento, sua capacidade, sua criatividade para desenvolver a literatura, a arte, a filosofia, enfim. Inspiração na cultura clássica, como eu já falei, na cultura greco-romana, né? Nós temos os grandes pensadores da cultura grega e romana, né? Da cultura grega, principalmente, como Sócrates, que era filósofo, Aristóteles, Platão, Eurípides, que era um dramaturgo, né? Do teatro, enfim. Eles estudavam, mas não copiavam, eles se basearam na cultura greco-romana. Mais. Individualismo, né? Exaltava o espírito de competição. Isso era muito típico de quê, pessoal? O comerciante ele é muito da iniciativa. Então, por isso que essa característica do Renascimento tem muito a ver com o burguês. Naturalismo, integração do homem à natureza, colocava de lado o fantástico e o sobrenatural. Ou seja, o homem ele ia ser reconhecido de forma natural. Na arte, por exemplo, tentar ser o mais natural possível e tirar aquela coisa fantástica, né? Não só na arte, como na literatura. A busca do prazer, que era o hedonismo, né? E o realismo, os artistas buscavam expressar a realidade, né, com precisão. Para isso, eles usaram a ciência. A arte usou a ciência para desenvolver técnica de pintura, para desenvolver o que nós poderíamos chamar hoje de 3D, né? Você olhar para um quadro e você ter profundidade. O
que nós chamamos de perspectiva, enfim. Então, o Renascimento, as características principais do Renascimento são essas. O Renascimento nas artes plásticas, nós vamos ver Michelangelo, Donatello, enfim, Da Vinci, mas isso vamos deixar para outro momento, né? Essa questão aí. No início, vamos ver essas características, né? O individualismo, né? O racionalismo, enfim, vamos discutir essas questões por enquanto. Ok, pessoal.